maior exemplo que eu trago dos meus pais é a honestidade. E hoje eu trago essa bagagem que eu diria que foi o caminho, o legado principal para que eu hoje solidificasse e hoje eu atuasse dentro da minha atividade, dentro da minha empresa, como diretora administrativa, dentro das funções que hoje ocupo. Eu procuro ser sempre realista naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu decido escolher, que é a honestidade e a bondade. Sou Isabel Itikawa, roraimense, filha de Antônio Ferreira de Souza e de Clotilde Rocha Ferreira, esposa de Nelson Massami Itikawa e mãe de Sayuri Itikawa, Masao Itikawa e Nelson Itikawa. Sou diretora administrativa da Itikawa Indústria e Comércio e hoje estou como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima. Meus pais são cearenses. Meu pai veio para desenvolver um trabalho aqui que era implantar o serviço de malária do Nordeste. Veio meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. Eu e meus irmãos somamos um número de 18 irmãos. Então minha mãe, ela, junto com meu pai, foram muito corajosos. Claro que naquela época as coisas eram bem mais fáceis, mas graças a Deus nós crescemos em um ambiente saudável, onde meus pais nos ensinaram disciplina, nos ensinaram valores, que isso é a maior riqueza que eu trago para a minha vida. E o que mais marcou a minha infância, interessante, pode ter sido ser besteira para algumas pessoas. Eu tinha um sonho de puxar o pilotão do desfile do dia 13 de setembro. E eu fui escolhida. A farda estava passadinha, lavada, pronta para eu acordar cedinho para ir puxar o pilotão. E de repente, 1h da manhã, chega um mensageiro na casa dos meus pais, avisando que meu irmão amazonino havia sofrido um acidente de moto. E naquele momento, quando eu acordei, focada em tomar meu banho, colocar minha farda, ir para o desfile cívico, puxando o pilotão, veio a notícia que minha mãe dizia: você não vai, porque você vai ficar aqui com a mamãe, que o seu irmão veio a óbito. Meu irmão tinha 21 anos. Aqui somos meus pais e todos os irmãos. 17 irmãos aqui, porque uma já tinha ido embora. Olha eu sou a mais velhinha aqui. Ó, essa aqui. Dá pra ver? Eu estudei quando criança no Jardim de Infância Princesa Isabel, que fica ali na Jaime Brasil. E depois fiz eu falo primário, né? Na escola São José. Depois fui para o JEC, Escola Euclides da Cunha. E terminei todo esse período de escola e aqui, em Boa Vista. E depois fui a Fortaleza. Meus pais me deram essa oportunidade de eu ir para Fortaleza fazer o meu ensino médio.
na Escola Doméstica São Rafael. Eu era semi-interna e assim eu fiquei 3 anos em Fortaleza, terminei o meu curso médio na Escola Doméstica São Rafael. E foi um período assim de grandes oportunidades, onde eu cresci como pessoa. Aqui é minha formatura em Fortaleza. E na verdade eu fiz técnica de enfermagem. Meu pai me dando um anel. Que bonitinho, né? Voltei a Boa Vista com o objetivo, vim de férias, com o objetivo de retornar para fazer o vestibular para medicina. Mas naquele momento, foi justo no momento em que eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido, né, meu namorado, e meu pai me chamou e disse: filha, eu acho que será que você quer mesmo fazer medicina, sair daqui para estudar? É melhor você ficar, você hoje está namorando já, eu já estava namorando há uns 6 meses. E meu pai, ele era muito sábio, porque ele identificou no meu marido uma pessoa que poderia me fazer feliz, como uma pessoa séria, focada, comprometida. E eu resolvi atender meu pai e agradeço muito por ter atendido a ideia que meu pai sugeriu. Ele não me obrigou, ele me deu essa sugestão. Chegando aqui em Boa Vista, não tinha nenhum conhecido. E fui montando uma repúblicazinha junto com os colegas, e um deles era um promotor de justiça. Aí ele convidou para ir ao aniversário de uma criança. Aí era justamente na casa dos pais da Isabel. E nisso fomos para a festinha lá e acabei conhecendo nessa festa de aniversário que um colega meu chamou para ir. Nessa ocasião foi o início do nosso relacionamento, não. A gente se conheceu e depois então começamos a namorar, tá? E fiquei aqui, e depois desse período noivei, né, quando eu tinha 1 ano e 2 meses que estávamos namorando, noivamos e depois de alguns meses casamos. Aqui é o nosso casamento. O fotógrafo que nós ganhamos de presente, ele tirou várias, acho que 2 ou 3 o rolo de filme, que naquele tempo não tinha digital, né? Tudo vencido e não serviu nenhuma foto. Aqui, olha a noiva, que bonitinha. E olha o noivo, que lindo. Olha só. Aqui foi no Centro Espírita Nírio dos Vales. Que aqui foi um casamento religioso com um efeito civil. Olha aqui, Luiz Esguário e Oni Esguário. Meus padrinhos e os padrinhos do Nelson ali do lado. Aqui com a Pituquinha, essa criança me deu um buquê de flores. Ela foi embora, eu acredito, com uns 13 anos de idade. Olha aqui, olha você e o Paulo sendo levantado pelo Boni. Olha, casei de amarelo bem clarinho. Pronto, acabou. E como é que é a relação de vocês? É ótimo. Afinal de contas, estamos com 42 anos de casado. Se não fosse bom, a gente não teria chegado a esse. Hoje é difícil um casal chegar mais de 40 anos. Então, posso dizer que nossa relação, existe problema, é claro, mas superamos tudo e é muito bom.
escolhi ser mãe e me preparei para a maternidade. E me planejei junto com meu marido de ter 3 filhos. E nós programamos em logo construir família, né? Com pouco, eu devia ter o quê? Uns 6 meses, 5 meses de casado. Eu já resolvi, né? Decidimos nós dois que a gente deveria iniciar, né? Eu era jovem, eu tinha 24 anos, né? Por os parâmetros lá de trás, eu acho que já não era tão, né? Mas para hoje se casa com uma idade mais amadurecida, né? Mas eu já me sentia segura do que eu queria na vida. E resolvemos engravidar, porque não é só a mulher que engravida, o homem engravida, quando ele é responsável. Quando ele entende que tem que acompanhar todo aquele momento especial de mudanças que a mulher passa até chegar, né, àquele bebê e a gente ter a oportunidade de conhecer. E tive meus filhos, eduquei meus filhos. Eu lembro que meu marido comprou para mim um carro e esse carro levava meus filhos para a escola, eu levava meus filhos para aula de música, enfim, eu era uma mãe turista, eu vivia, né? Foi bem legal a nossa relação entre todos os filhos com a mãe, porque minha mãe ela começou a trabalhar, que eu lembre, acho que quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, foi quando ela começou a trabalhar, porque até então ela vivia em função dos filhos. O meu pai sempre na fazenda trabalhando e minha mãe cuidando dos filhos. Então levava para a escola, buscava da escola, trazia para casa, fazia tarefa de casa, eu lembro bem, fazendo tarefa de casa junto com os filhos. Então quando a gente era criança a gente foi sempre muito próximo por conta de estar o tempo todo junto. Então ela quem não tinha babá, não tinha quem cuidasse, era ela. Ela levava, ela buscava, ela ensinava e era o tempo todo com ela. Bem, a gente tem uma relação bem próxima, né? Sendo o filho mais novo. A minha mãe ela sempre foi bastante exigente na questão de educação. Se tem uma coisa que eu posso dizer é que na minha família, entre nós filhos, algo que nunca faltou foi questão de alimentação, saúde e uma boa educação. Isso ela sempre foi bastante firme na questão de dar a gente todas as ferramentas para que a gente possa desenvolver como pessoas. E hoje, trabalhando na empresa junto com ela, a gente tem, apesar de que cada um está morando em sua casa, a gente tem um contato diário pela empresa. A minha melhor decisão, juntamente com meu marido, foi eu ter ficado em casa, literalmente à disposição da educação, da alimentação, do acompanhamento, né? Esse exercício de acompanhar o dia a dia deles, de ter o horário para dormir, de ter um momento para recreação, de ter um momento para fazer o dever de casa. E aí vieram as outras ocupações que a própria maternidade nos exige, né? Que é o acompanhamento na educação, que é uma coisa que nós focamos muito. E quando chegou o momento de eles já estarem bem, quando eu decidi que eu deveria ajudar meu marido, né? Que a Sayuri fez o exame para a escola técnica, aí fez o primeiro e o segundo ano na escola técnica, depois foi estudar em Curitiba, né? Veio a passar, fez vestibular para medicina e passou em Marília, interior de São Paulo. Massal não quis sair daqui, sempre quis ficar. Ele dizia assim, não, eu não quero sair daqui. Minha mãe marcou minha vida, marca até hoje, entendeu? Pela proximidade que a gente sempre teve.
por eu ser o filho que nunca foi estudar fora. Meu irmão, o Júnior e a Sayuri estudaram fora, foram para São Paulo, para Curitiba, e minha mãe sempre me pressionou: meu filho vai estudar fora. Eu falei: não vou estudar, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com vocês, eu quero trabalhar aqui na empresa, e nunca fui estudar fora. Hoje eu me arrependo um pouco de não ter ido, porém antigamente eu não tinha vontade nenhuma de morar fora, estudar, eu queria estar aqui. E assim, eu sempre fui uma pessoa bem danada durante a minha infância, minha adolescência, praticando alguns esportes de risco, e por diversas vezes eu me fraturava, quebrava algo e tinha que ir para o hospital. Minha mãe, coitada, desesperada, me levava para o hospital, dava aquela assistência toda, e a coitada, ela sofria bastante comigo, porque uma vez por ano, pelo menos, eu frequentava o hospital, fazia alguma cirurgia, alguma outra coisa por me machucar. E o Júnior, que quis sair, foi para Curitiba, depois foi para Marília, porque passou também para Direito em Marília. Eu até me emociono em dizer que sou mãe de 3 filhos maravilhosos. Sayuri, uma criança sempre dedicada, sempre responsável, focada nos estudos. Massal também, um pouco peralta, mas uma criança muito criativa, muito presente dentro de casa, porque era aquele filho que sempre, apesar das peripécias que ele fazia, reunia os irmãos e os incentivava a fazer brincadeiras que me preocupava muito. Eu tinha que estar sempre ligada neles, né? Com especial no Massal, que sempre foi muito ativo, né? Até hoje é muito ativo. E esse é um comportamento tão importante que hoje o Massal, eu diria que hoje essa característica que ele traz de criança faz dele um grande parceiro na empresa, que traz ideias, que nos impulsiona a buscar de que forma a gente hoje tem que ver e conduzir os processos, né? E o meu filho mais novo, que é o Nelson Júnior, era mais quietinho. Sofreu um pouco porque Sayuri era bem ativa e Massal super ativo, né? O Júnior era mais paradinho, mas de qualquer forma era um filho quietinho, mas que também era bem estudioso. E hoje todos 3, graças a Deus, eu acho que esse é o maior orgulho de uma mãe, é ver seus 3 filhos direcionados, porque nós ensinamos aos nossos filhos que o mais importante da vida é ser bom, é ser honesto, é ter valores. Sayuri hoje uma médica que exercita na área da medicina integrativa, ajudando muitas pessoas. Somos hoje acompanhadas por ela como médica. Massal é administrador de empresas, bacharel em administração de empresas, está com a gente na empresa, cuidando. Hoje nós estamos passando por esse processo de sucessão com 2 filhos dentro da empresa. O nosso filho Nelson Júnior está com a gente, fez direito, né? Hoje é advogado e cuida junto comigo a parte da gestão e condução dos processos de produção da nossa indústria Itkala, colocando um produto no mercado que nos deixa muito felizes e muito bem realizados. Vejo minha mãe como um exemplo. É uma mulher que é totalmente guerreira, batalhadora, que consegue alcançar todos os seus objetivos e ainda passa pra gente, mesmo a gente já tendo mais idade, já tendo uma experiência, ela ainda consegue passar mais experiência pra gente referente à vida. Falou bem, minha mãe é uma grande inspiração da minha vida. Obviamente é uma das pessoas mais importantes da minha vida e alguém que para mim me inspira muito a cada dia mais ao meu melhor.
nossa indústria, ela nasceu de um sonho. Meu marido, como engenheiro agrônomo, com especialização em arroz e irrigado, chegou o momento de nós enveredarmos pelo empreendedorismo. Empreender é ter coragem, empreender é colocar um sonho para se tornar uma realidade. E ele já prestava assistência técnica nessa área, né, nas lavouras que produziam arroz, que empresários já produziam, que na época nós tínhamos o arroz pampinha, tínhamos o arroz acostumado, o arroz e o arroz fátio. Né? E ele dava assistência técnica através da Emater, que ele era funcionário da Emater, Secretaria de Agricultura, e despertou nele o interesse, já que ele dava assistência técnica, de começar a produzir arroz. Foi quando nós iniciamos o plantio de arroz aqui à margem do Rio Branco, na fazenda do meu pai. Iniciamos com 10 hectares, produzíamos arroz irrigado, variedade agulhinha, e esse produto nós vendíamos tudo, toda a nossa colheita, né? Colhíamos e repassávamos para empresários que tinham indústria de beneficiamento. E depois de passarem alguns anos, nós identificamos a importância de nós iniciarmos como indústria o beneficiamento do produto que nós plantávamos, colhíamos, né? E entramos no mercado já com arroz Pitikawa. Eu lembro que naquela época as dificuldades eram bem maiores, né? Nós, para termos acesso à indústria de fabricação de embalagens, nós precisamos trabalhar no mercado nacional, fazer a busca de informação, onde as comunicações eram através de fax, né? Mas nem por isso nos tirou o ânimo e a objeção, o foco de estarmos colocando aquele produto produzido por nós. E foi quando nascemos em 1983 com o arroz Pitikawa. Colocando no mercado roraimense, ficamos bastante tempo colocando no mercado roraimense. E a empresa vai se organizando, foi se organizando e fomos conquistando novos mercados. Hoje a nossa empresa está habilitada para exportar um produto de qualidade. Vendemos 80% da nossa produção hoje para o mercado do Amazonas e 20% para o mercado do nosso estado. Temos aqui no mercado 5 marcas, né, ligadas ao Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos, onde a nossa empresa é filiada ao sindicato e que nesse momento é conduzida por 8 empresários, né, o presidente e 8 empresários que fazem parte dessa base sindical. Roraima tem várias características que incentivam o produtor de arroz a estar produzindo aqui em Roraima. Primeiro, nós temos um solo fértil. Segundo, temos abundância em água. Terceiro, temos 2 horas a mais de sol, o que isso diferencia na produção de outros estados, como o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro. Nós conseguimos aqui em Roraima ter 2 colheitas ao ano, o que outros estados não têm. Então, assim, e quando eu falo em outros estados, eu foco bem no Rio Grande do Sul como o maior produtor, né?
ele é responsável por mais de 60% da produção nacional. Então, Roraima era para estarmos, o setor orizícola era para estar produzindo muito mais. Mas o fato de, há 15 anos atrás, ter acontecido aquela homologação, né, onde as fazendas foram tomadas por ampliação da área indígena, que juntou Raposo e Serra do Sol, inviabilizou para que o setor hoje estivesse produzindo muito mais. Mas mesmo assim, o produtor, ele traz na sua genética a persistência, a vontade de continuar, o que tem sido um desafio muito grande, porque perdemos nossas fazendas produtivas, tivemos que, depois de ficarmos sem terra, buscarmos produzir através de arrendamento, porque existia sempre aquela dificuldade de estarmos comprando outras propriedades e termos uma ampliação das áreas indígenas. Nós conseguimos plantar 2 lavouras ao ano, a do inverno, tanto quanto a do verão. Então isso facilita muito para nós podermos manter a nossa estrutura industrial em produção, em todo vapor. Eu digo que Roraima e a região norte, tudo o que plantar, dá. A gente, enquanto empreendedor, a gente tem muita vontade de ver essa região forte, essa região garantindo, também contribuindo com a economia do país, não dependendo de estados fortes para nós sobrevivermos. É só nos darem oportunidade, que nós estamos aqui com coragem, com vontade de explorar aquilo que de bom e de forma organizada e respeitável, aquilo que a nossa Amazônia tem de melhor. O que eu gosto mais de Roraima é ser roraimense. É um orgulho muito grande. Eu sempre digo que eu sou roraimense, eu sou macuxi, né? E assim, Roraima tem, dentro da culinária, diversas tem variedades de pratos, como a paçoca com banana, que eu amo, né? Nós temos aqui os peixes que são naturais dos nossos rios maravilhosos, que eu destaco aqui o matrinchã, que a gente sempre diz como roraimense, é o peixe que quando tu assa, que abre, ele já vem com coloral, já vem com massa de tomate. E nada melhor do que um matrinchã assado e comer com baião de dois, que é um dos pratos que eu mais gosto aqui da nossa região. Nós aqui na Amazônia temos diversos biomas, onde a gente pode, através desse bioma, utilizar para o fortalecimento de construções e da economia do nosso estado. Nós sabemos que a Amazônia, ela tem, eu diria que uma das maiores florestas tropicais, onde abrigam vários animais, vários biomas. E a nossa responsabilidade enquanto Amazônia é produzir dentro da nossa atividade com responsabilidade. Gerar alimento como nós, na nossa atividade. E o meu compromisso enquanto cidadão amazônico é de fortalecer para que essa Amazônia continue verde, para que essa Amazônia continue sendo esse celeiro, mas sem esquecer da sobrevivência. E a gente pode, porque o nosso compromisso enquanto amazônida, enquanto ocupantes deste planeta, é continuar se preocupando com as novas gerações, para que a gente sempre deixe um planeta azul em condições habitáveis para as próximas gerações que aqui vão dar continuidade. Então, esse é o meu compromisso com a Amazônia.
Bom, primeiro eu trazia uma formação que não tinha nada a ver com a indústria, não tinha nada a ver com o comércio. Eu fui buscar, né, eu vinha de uma formação de enfermagem e entendi que eu precisava buscar estar inteirada com capacitações que viessem a me trazer tranquilidade na gestão da nossa indústria. Foi quando eu fiz o curso de administração de empresas, onde abriram, né, a minha concepção de ver de que forma você pode estar conduzindo os processos de gestão, que é tudo isso encontrado dentro de uma faculdade. Claro que não é tudo, mas ela me colocou, tirou aquele véu que me atrapalhava identificar as oportunidades, né? E eu saí da faculdade com a cabeça bem diferente, olhando a nossa empresa como a responsabilidade, né, que me cobrava. E eu trouxe da faculdade os ensinamentos básicos. Claro que você precisa aprimorar, né? E eu fiz com muito desafio, porque foi bem na época em que estava no processo da homologação. Eu iniciei a faculdade, logo depois veio o processo de homologação, onde as nossas fazendas foram tomadas, e de todos os produtores que plantavam dentro da área que foi homologada. Foi um grande desafio para mim, porque você buscou a capacitação, você buscou a informação, mas você não esperava enfrentar dificuldades que foram enfrentadas por nós, né? E isso foi um grande desafio e que me levou a buscar mais compreensão, mais ferramentas que eu pudesse conduzir esse processo tão difícil. Assim, eu vejo que sucesso é questão de atitude, né? E a gente vem procurando ter essa vibração, essa atitude, esse entusiasmo. Porque tudo que tem entusiasmo dá prazer de se fazer, né? E eu vejo que assim, as premiações, os certificados, eles são consequência de um trabalho. Não que a gente faça diuturnamente a dedicação, o compromisso de colocar um produto de qualidade para atender o desejo do cliente. Eu vejo que é uma consequência. Porque quando a gente constrói um patrimônio, a gente constrói para ver os frutos, né? E você iniciar esse trabalho é um trabalho gostoso, que eu gosto de fazer, eu gosto muito de venda. E é um momento em que você diz, poxa vida, agora nós estamos trabalhando com plenitude, né? Desde a produção, a industrialização, até a oportunidade de estar na prateleira do mercado. Então isso também foi eu diria que o momento mais importante que eu vivi aqui dentro da nossa empresa. Vem comigo, vou apresentar a nossa indústria. Aqui é minha sala, que divido com meu filho. É aqui onde eu recebo os parceiros, onde eu estou junto com meus filhos e meus colaboradores, comandando a nossa empresa. Vamos? Aqui é nosso comercial, onde nós atendemos o nosso cliente. Aqui é Priscila, nossa gerente da empresa. Aqui o nosso departamento financeiro, Yoshie. Ali a nossa colaboradora que comanda o departamento pessoal, o nosso RH. Vamos lá na produção? Aqui o nosso estoque. Aqui nós temos a nossa expedição, onde nós liberamos o produto depois de finalizar as compras.
Aqui saem as carretas para o Amazonas, para os supermercados do nosso estado, para o interior do estado, os municípios onde estamos presentes, aqui em Roraima. E eu vou apresentar aqui para vocês a nossa engenheira de produção, que vai estar mostrando todo o funcionamento da nossa empresa. Ela vai estar mostrando para que serve cada equipamento. Vamos lá? Inicialmente, os grãos chegam através das carretas, nossa frota é própria, então nós plantamos, nós colhemos, secamos, beneficiamos e empacotamos. E são descarregados aqui neste lugar que é chamado de moega, tá? Então os grãos chegam, são descarregados e aqui eles passam através de elevadores para essa primeira máquina aqui, que vai ser o primeiro processo de secagem, tá? Que é a pré-limpeza. Aqui essa máquina ela tira as impurezas maiores dos grãos, talos, pedras, matos e às vezes outras culturas quando se faz a rotatividade. Então essa é a primeira etapa do processo, que é uma limpeza mais grossa, tá? Para depois seguir para o processo de secagem. Por que secagem? Porque o plantio do arroz ele é inundado, então ele passa mais de 100 dias dentro da água. E a gente não pode submeter esses grãos ao processo de beneficiamento com eles úmidos. Então a gente se submete a um processo de secagem. E como é que funciona? Depois da pré-limpeza, esses grãos eles vão para o secador, que fica aqui atrás, tá? Os secadores são localizados aqui nessas paredes, certo? Eles são internos. Então os grãos eles ficam passando dentro do secador e dentro dele a gente alimenta uma fornalha, tá? Com lenha ou com a própria palha do arroz, tá? A partir do momento que a gente começa a descascar o arroz, essa palha ela é utilizada como logística reversa para secar novos grãos. Então ele passa aí, dependendo da umidade com que chega na empresa, 10, 12 horas de fogo, para que ele chegue a uma umidade de mais ou menos 13% e assim a gente consiga beneficiar, tá? Então os grãos chegam, são descarregados, passa por essa etapa de pré-limpeza, pelo processo de secagem, para posteriormente irem para os silos de armazenamento, que são esses que a gente vai ver aqui fora. Aqui são os nossos silos de armazenamento, tá? São 3 silos com capacidade de 44 mil toneladas, tá bom? De grãos. Então eles são armazenados aqui. Depois do processo de secagem, eles ficam armazenados aguardando o processo de beneficiamento, que acontece de acordo com a demanda do mercado, tá bom? Então aqui o silo, eles ficam armazenados e a gente fica inclusive acompanhando a temperatura dos grãos para que não esquente muito ou que fique abaixo do esperado. Quando a gente vai entrar no processo de beneficiamento, a gente, através inclusive de fitas também, os grãos são levados lá para a parte do beneficiamento, que são as máquinas que eu vou mostrar agora para vocês. Bem, pessoal, aqui dentro nós iniciamos o nosso processo de beneficiamento após os grãos serem secos e serem armazenados. Como eu mostrei para vocês lá fora, os grãos ficam dentro dos silos, tá? De armazenamento. Então eles vêm aqui para dentro através de elevadores, de fitas, de roscas. Eles são armazenados nessa caixa aqui, que é um silo de padronização, tá? Onde ficam armazenados os grãos. E eles são alimentados através de uma rosca superior, tá? Então o primeiro processo aqui dentro do beneficiamento, da etapa de beneficiamento, é a pré-limpeza. A gente viu uma pré-limpeza lá no secador e nós vamos ter inicialmente um aqui também, que vai tirar 2 tipos de impurezas, a impureza menor e a impureza maior, tá? O que aquelas telas não conseguem tirar, aqui a gente consegue. O arroz ele segue para outro processo que é chamado de descascador, tá? Que são essa máquina bem aqui. Então como é que funciona? Elas têm sensores, sensor superior e sensor inferior, que diz para mim quando tem arroz e quando não tem. Então, quando a máquina não tem arroz, ela automaticamente para. E como é que funciona esse processo de descascador, tá? Descasque dos grãos. Ela é composta por 2 roletes de borracha que imprimem uma força de cisalhamento nos grãos. Então, os grãos eles fazem isso. A gente consegue pegar o arroz in natura e descascar. É como se fosse fazer isso manualmente. A máquina consegue fazer isso para mim.
Depois do descasque, já que eu tenho palha e que eu tenho arroz, como é que a gente faz isso? Essa máquina ela é composta por um ventilador que ele sopra. Então, se a palha ela é menos densa, ele vai conseguir soprar a palha e o meu arroz que pesa um pouco mais, ele segue para frente, tá? Eu também tenho 3 bicas de saída dessa máquina, que é a casca, que é o arroz descascado e que é a mistura do que foi descascado e o que não foi, porque a minha máquina não funciona com 100% de rendimento, afinal nenhuma máquina funciona. Então ela faz isso, ela sopra a palha e a palha segue através desse cano aqui até uma caixa de armazenamento que tem lá na frente, que é para justamente ser utilizado no processo de secagem e a gente utilizar esse processo de logística reversa. Lembrando, fazendo um adendo aqui, que nada que é gerado aqui na indústria é perdido, tudo é transformado, igual na natureza. Então, tudo que é gerado que seria resíduo, a gente utiliza de alguma forma. Essa máquina aqui, o que é que ela vai fazer? Ela também tem 3 saídas e ela, nessas 3 saídas, ela vai me dar 3 tipos de produtos. O arroz descascado, que seria o arroz integral que a gente conhece. O arroz, a mistura do arroz descascado com o arroz que não foi descascado. E o arroz totalmente que não foi descascado, que é o arroz em palha, com casca, certo? Então, o que o descascador não conseguiu descascar, ela joga de volta para o descascador, através da roça, que cai no elevador. O elevador tem uma bica de caída lá no descascador e ele passa novamente por esse processo. A mistura deles volta para a câmara de palha, a câmara de palha expulsa novamente a palha e o que foi totalmente descascado segue em frente para um outro processo que a gente chama de brunição. O processo de brunição acontece nessa máquina chamada de brunidor. Ela funciona da seguinte forma. É composta por pedras, vocês veem que é uma máquina horizontal, certo? O arroz entra por essa bica e ele passa por essas pedras. O que é que essas pedras vão fazer no arroz? Vão lixar, tá? Para quê? Para que a gente tenha um brilho e tire uma película de tegumento chamada cuim. Depois do brunidor, a gente segue para essas máquinas aqui, que são chamadas de polidores. Elas são chamadas de polidores a água. Então, o que é que acontece? Meio que uma lavagem, podemos dizer dessa forma. 80% da máquina, o arroz ele passa por uma aspersão de água, certo? Não é encharcado, mas somente uma aspersão. E nos 20% da máquina restante ele é seco. Para quê? Para que a gente não trabalhe com arroz úmido. Uma vez que o arroz está úmido, ele começa a grudar nas paredes dos elevadores, grudar nas canecas e entope as máquinas. Então a máquina funciona dessa forma, ela lava os grãos para que a gente tenha justamente aquele grão mais transparente, mais limpo e mais apresentável, tá? Essas máquinas fazem o mesmo processo. Então a gente já limpou o arroz, descascou, separou o marinheiro, bruniu e poliu. O que é que a gente vai fazer agora? A gente precisa classificar esses grãos. Em quê? Em tamanhos, em cor, naquilo que a gente prevê. A legislação prevê que sim, o arroz tem que ser 100% ok, mas nos dá uma margem para que a gente, para que passe algum produto defeituoso. Essas 2 máquinas que vocês veem aqui, elas fazem isso. O arroz também ele é composto por produto que é gessado, que seria um arroz um pouco mais branco, um arroz amarelo, um arroz vermelho, enfim. Isso a gente consegue classificar e retirar no processo de produção através dessas máquinas. Essas máquinas se chamam classificadores cilindros rotativos, certo? Compostos por cilindros, logicamente, dentro delas, e conseguem fazer essa separação do arroz que é transparente, do arroz que a gente costuma comer, do arroz que é branco, do arroz que é menorzinho e de pedras, de algo que venha de indesejado no meio do caminho, tá bom? Então a gente classifica aqui por produtos indesejados que acontecem, que estão no meio do caminho, tá? Então a gente vem para essa máquina aqui. O que é quebrado, ela lança para outra máquina, que essa máquina sim vai separar aí os tamanhos de cada quebrado. Essa máquina aqui, vamos lá. Ela é carinhosamente chamada de Carla Pérez, porque o movimento que ela faz é de rebolar, mas ela é chamada de classificador plano rotativo Zacaria, porque é a empresa que fabrica as máquinas. O que é que ela faz? Se essa máquina aqui ela considerou o que era inteiro e ela descartou o que é quebrado, a Carla Pérez ela vai separar o meu quebrado em 4 partes, que seria 3/4 do grão, meio grão, 1/4 do grão e o farelo, que sim, que também acompanha todo o processo. Então, em cada bica de saída vai sair um tipo de produto. E como eu falei para vocês, a gente vende também esse subproduto, mas logicamente com o peso correto,
costurado, identificado o que é cada um, tá bom? Essas máquinas aqui, o que é que elas fazem? Elas recebem o produto e através de lâmpadas, tá? Lâmpadas LED, ela identifica a cor. Então a gente calibra ela, organiza ela para que ela diga assim, se ela recebe um arroz mais escuro, um arroz vermelho, um arroz preto, ela lança fora, através de jatos pneumáticos de ar, logicamente, e ela vai jogar fora esse produto. O que não for considerado para ela o produto ok, que é aquele produto transparente, o arroz um pouco maior, tudo, ela lança fora através de um rejeito. Ela rejeita o arroz, tá? Então aqui o último processo é o de seleção por cor e a gente adicionou essas máquinas aqui para o último processo de limpeza, tá? E nós temos aqui 2 máquinas de empacotar, certo? Como é que você sabe que vai cair 1 quilo dentro do pacote de arroz? Existem canecas dentro ali em cima da máquina que ela é programada para isso, para 1 quilo. Só que, lógico, a gente tem que adotar a variância. Então, a gente coloca 1,1 kg para 1,5 kg, mais ou menos, para que não passe muito e a gente não saia perdendo, nem que o cliente também seja prejudicado nesse sentido. Aqui é a nossa máquina de enfardar, certo? Depois que o quilo ele cai no pacote, o pacote vem e aqui é empacotado, tá? São 30 pacotes por fardo, certo? E aqui fica uma pessoa pegando esses fardos e organizando em pallets para que posteriormente vá para o estoque, como a gente já viu. Processo de ligamento e desligamento das máquinas. Acontece naquela sala ali, aquela é uma sala de comando, onde só é autorizado entrar operadores de máquinas, porque são pessoas que passaram por um curso, por uma preparação e estão capacitadas, aptas e habilitadas para estarem manuseando um quadro que é energizado e que, logicamente, traz um perigo para a saúde humana do colaborador. Aqui nós temos a nossa parte de estoque, certo? Aqui é onde está delimitado essa linha onde a gente armazena, o processo de armazenamento. Geralmente, esse arroz, o arroz Itical a 1 quilo, nós fazemos um processo de produção empurrado, ou seja, o cliente não precisa pedir. Outro tipo de arroz que a gente trabalha, que é o arroz fora de tipo, a gente espera uma demanda do mercado, uma vez que não é sempre que o mercado pede, que o mercado exige, então fica aqui, deteriora com o tempo, tá? Mas esse arroz aqui, Itical 1 quilo, nós fazemos um processo de produção empurrado, então a gente produz mesmo sem ter demanda e a gente armazena aqui no pátio. O cliente, ele não vem comprar teu produto e nem o teu serviço. Ele vem comprar a necessidade dele. E no momento em que eu descobri e identifiquei que isso era tão importante, eu procurei ouvir mais o cliente, para que eu colocasse no mercado o produto que atendesse a necessidade dele. Porque não é o que eu quero, é o que o meu cliente demanda para que eu possa estar com o produto para atender o gosto e o desejo desse que, na realidade, é o grande responsável pelo sucesso da nossa empresa, é o nosso cliente. Confie na sua capacidade de realização, que busque os meios que possam lhe capacitar, fazer com que você desperte os seus comportamentos empreendedores e no momento em que você conhece que você tem esse potencial, pode caminhar, pode ir, sem esquecer de um planejamento, sem esquecer de todas as normas que são praxe para que uma empresa tenha sucesso. Um planejamento te norteia para que caminho tu tenhas que seguir, o que tu tenhas que fazer, aonde você tem que evitar pisar, mas se pisar, estar preparado. Então eu vejo que o sucesso de qualquer pessoa que queira empreender é conhecer a sua capacidade e é atitude, tenha atitude, porque o sucesso é uma consequência.